Quero falar também sobre Balbuena e a possibilidade dele virar reforço do Vasco. O zagueiro paraguaio que está livre no mercado depois de deixar o Dinamo Moscou já interessou ao Cruz Maltino. Enquanto o técnico era o Fábio Carille, o Vasco chegou a abrir tratativas na oportunidade ele estava empregado. Agora, o Vasco entende que zagueiro não é uma prioridade, não é algo extremamente necessário. E o fato de o Balbuena ser um atleta caro, mesmo estando sem emprego, faz com que a negociação seja hoje bastante complicada. O Carpini caiu e o Carille é o novo comandante do Vitória, tá bom? O volante Lucas Loureiro deixa o Vasco e acerta com Estrela Amadora de Portugal. Filho do ex-jogador e hoje diretor técnico Felipe, ele rescindiu o contrato com o clube e seguirá a carreira no futebol português. Pressão que eu tenho pela notícia é de que não há compensação financeira, mas vamos checar essa história, vou mandar mensagem para o próprio Felipe. Quer ver, ó? Felipe Maestro. Espera aí. Que a gente pode dizer que há motivos para comemorar? Sim, porque ele vai ficar até 2030, pelo menos. Léo Jardim assinou o contrato com duração de 5 anos. A informação que nós já falávamos aqui há algum tempo, faltava a assinatura, 4 anos mais 1. Então, por isso que o Vasco faz a conta de 5 anos da renovação do nosso goleiro. Boa noite, Joaquim Rocha, saindo da labuta e acompanhando as notícias do melhor canal. Então já chega deixando o seu like, comentando, compartilhando, se inscrevendo no nosso canal, que hoje a nossa live vai ser especial, com presentes especiais também. Até que enfim, né, Giliardi? O Léo Jardim assinou a renovação e essa era uma enorme expectativa, porque essa negociação já estava se arrastando há algum tempo. Puxa daqui, puxa dali, até que foi acertado um novo contrato. E com esse novo contrato, conforme já falei aqui, e repito, diminui um pouquinho aqui minha luz aqui, ele vai ser um dos atletas mais bem pagos em termos de goleiros do Brasil. E com as possibilidades, as metas, os bônus que podem ser incorporados ao seu contrato, ele chegar realmente a ser top 3 da parte financeira. Tudo depende muito dele. Por exemplo, a cláusula que define o seguinte: se ele for convocado para a seleção brasileira, se ele jogar uma eliminatória, isso tudo vai aumentando, vira bônus para ele. Direto da Catalunha, ligado em você. Estamos juntos, um saludo para você também. É tudo nosso. Vamos lá. Então, se aparecer alguém para comprar, ele em um valor X, ele vai sair? Jonathan Piana, boa pergunta. Hoje o Lucas Pedrosa trouxe essa informação e o Léo Tex ratifica aqui e acha, e eu discordo, 10 milhões de euros, uma multa que não é pequena. Hoje vou botar aí na tela, o nosso goleiro, vim em homenagem, também laranja, assinou até 2030. Gente, vamos lá, vamos pegar o histórico do Léo Jardim para que a gente possa fazer um apanhado como um todo, né? Ele é um goleiro de 30 anos de idade, ou seja, quando ele fechar o contrato, você vai estar dizendo para mim que ele já estará na casa de 35. Se aparecer uma proposta com 31, 32 anos de idade, ou seja, daqui a 1 ou 2 anos, por exemplo, por 10 milhões de euros, 10 milhões de euros são 60 milhões de reais. Até um pouco mais, eu estou arredondando. Para um goleiro de 30 anos, 31, 32, 33, quando aparecer, eu concordo com o Bernardo também. Vende, amigo. Agora, não podia o Vasco ter uma multa baixa, perder o nosso goleiro, Alô Baldez, um grande abraço, e ficar com 2 conversas só. Há no banco de reservas um jogador que teve bons momentos na Espanha, mas não tem chance de jogar, porque o Léo Jardim é aquele famoso
Fominha é o cara que não dá vaga ali, não deixa o reserva imediato jogar, que é o Daniel Fusato, que há uma grande expectativa no Vasco em relação a ele, que ele possa performar quando tiver a oportunidade. Então, assim, eu não vejo como uma multa baixa. Sinceramente, não vejo que 10 milhões seja uma multa baixa. Claro que aí o torcedor pode dizer assim, pô, mas 10 milhões de euros, qualquer clube da Europa vem em busca dele. Beleza. Agora, ele vai deixar o Vasco para jogar em qualquer clube da Europa? Aparece o Porto. Ok, vai jogar no Porto. Porto que estava jogando a Copa do Mundo de Clubes, elite do futebol português. Beleza. Mas ele vai para dar um último tiro de carreira. Não vejo que a renovação dele tenha sido assim. Ah, eu vou renovar, vou baixar a multa, e aí já se compara ao que o Flamengo fez com o Gerson, para poder sair. Não. Eu acho que é um valor justo para a idade dele, mas o Vasco conta com ele. O Vasco não conta em negociá-lo. Agora, o Eric faz a pergunta para mim, Eric Fernandes. Grande abraço, Eric. E se a proposta vier nessa janela, também é justo? Faz parte. 30 anos de idade. Não é um goleiro novinho. É um goleiro de 30 anos de idade. Por 60 milhões, 65 milhões de reais, é um valor justo. Não está caro nem está barato. Para mim é um valor justo. O Vasco tem que aprender a fazer dinheiro, vender bem e contratar reposição mais barata, com potencial para vender bem. Esse filme é muito bom, né? Mas então, Bernardo, até em cima desse teu comentário aqui, que é muito pertinente, quem não viu o Moneyball, é bem legal também de acompanhar. Cara, eu digo o seguinte, não é fácil você trazer reforços para o Vasco nesse momento. Por que eu digo que não é fácil? Porque o Vasco, nesse momento, não joga as grandes competições. Então, hoje, para o atleta escolher o Vasco da Gama, ele não terá a possibilidade, vamos dizer assim, ele não tem a possibilidade de ir para outro clube que jogue grandes competições e em condições de ganhar. É isso. Sejamos realistas. Isso não é nenhum problema, tá? Não é nenhum demérito, não é nenhum... Ah, o Vasco não vai conseguir mudar esse status. Claro que vai, mas é a nossa realidade. Se nós encararmos a nossa realidade com os nossos olhos, eu tenho certeza que vai ser um futuro muito melhor pela frente. A renovação do Coutinho e do Léo Jardim considero 2 reforços, 2 contratações. Kaká Stepan, concordo plenamente com você. Aliás, vou falar do Coutinho daqui a pouquinho, liberado, vai enfrentar o Botafogo sábado lá em Brasília. Agora, dentro das nossas possibilidades, eu sempre brinco, quem acompanha aqui o canal já me ouviu falar isso várias vezes. Eu brinco o seguinte, existem 2 mundos, isso serve para a nossa vida, o mundo real e o mundo ideal. O que é o mundo ideal? Era que o Vasco pudesse estar contratando grandes jogadores, brigando numa Copa do Mundo de Clubes, que nós já vivemos grandes momentos, topo de tabela, estar na Libertadores, voltar ao Campeonato Brasileiro, estar brigando no alto. Esse é o nosso mundo ideal. Nós temos que chegar lá. Mas qual é o nosso mundo real? Onde nós estamos? Nós estamos hoje no meio da tabela do Campeonato Brasileiro, que vai voltar nesse fim de semana. O Vasco é o 13º colocado, 13 pontos ganhos, 2 acima da zona de rebaixamento, 7 do G6. Estamos na repescagem da Sul-Americana e não jogamos a Libertadores há alguns anos. Então, quando o jogador olha para esse cenário, ele vai fazer um peso na balança. O mundo ideal é o mundo real para o torcedor, mas assim, o jogador, ele avalia. Cara, eu vou para o Vasco. Baita história, sem dúvida nenhuma. Vasco é um gigante. Vasco tem uma história fantástica, de grandes ídolos. Legal. Pô, mas eu tenho a proposta aqui hoje do Fluminense. O cara vai para o Fluminense. Porque no Fluminense ele está brigando na parte alta da tabela, ele vai jogar Libertadores,
Imagina, né? Porque o time tem potencial D. Então, assim, hoje, ou sempre, o Vasco é menor que o Fluminense? Claro que não. Mas hoje ele está num nível técnico e financeiro hoje. Isso é cíclico. Torcedor não é para sempre. Não quer dizer que está carimbado e esquece. Agora, temos que arregaçar as mangas e trabalhar. É isso. É o tempo todo. Hoje, o Fluminense está na Sul-Americana igualzinho a gente, João Ricardo, com um diferencial só. Eles já estão nas oitavas. Mas no Campeonato Brasileiro, por exemplo, eles ocupam a 6ª posição. Hoje estariam classificados de novo para jogar Libertadores. E, por exemplo, o Fluminense foi para a Copa do Mundo de Clubes porque ganhou em 2023 a Libertadores. Então, se nós vivermos dentro de uma realidade, traçando um planejamento, pé no chão, mas com inteligência e buscando oportunidades, não vejo como essa renovação do Léo Jardim, a multa ter sido baixa, por exemplo. Entendeu? E se ele for embora, Rodrigo Oliveira, por 10 milhões de euros, é isso. Vida que segue. Obrigado, Léo Jardim. Essa bela imagem aqui vai para o arquivo e vida que segue. Vida que segue. E se não pintar essa proposta? Ou pinta, por exemplo, do Olympiacos da Grécia, ou do Trabzonspor da Turquia. Fala assim, não, para lá não quero ir, sigo no Vasco. Por mais que eles paguem essa multa rescisória. É isso. Então, não necessariamente pintou a proposta, ele vai embora. Então é isso aí, né, rapaziada boa? Ficamos aqui com aquele giro de notícias do Vasco da Gama, as últimas atualizações importantes do maior clube do Brasil. Se você gostou do conteúdo, já chega aqui deixando aquele like maroto, se inscreva no canal, ativa também o sino das notificações para ficar por dentro de todas as atualizações do maior clube do Brasil. A gente vai ficando por aqui, né? Tá ligado, rapaziada? Um grande abraço, um forte abraço para você no teu coração. Até o próximo vídeo e vamos que vamos!